Pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje minha bancada, tudo bom? André Carvalho, Davi Baia, sejam bem-vindos, tudo tranquilo aí, certinho. Hoje o programa vai ser calmo. O nosso convidado, rapaz, a gente não podia deixar de chamar novamente Marcelo Brum, nosso amigo aqui, praticamente já da bancada, já é um membro aqui do M. Novamente, para a gente falar assuntos pouco polêmicos, né? Pouco polêmicos. Ih, rapaz, a concordância foi para o espaço. Gente, hoje o papo vai ser o seguinte: o aspecto econômico, político e social da eficácia da vacina. Ou seja, vem bomba aí. Bom, para a gente começar, seja bem-vindo, Brum. Obrigado, gente. É sempre um prazer a gente estar trocando ideia aqui com vocês. Eu queria, nesse primeiro momento, só destacar uma coisa que eu não posso deixar de falar. Qual foi a minha surpresa quando o nosso último bate-papo foi para o ar, que menos de 24 horas depois, a mídia brasileira inteira, dos canais tradicionais, TV aberta, TV fechada, começou a falar as coisas que a gente antecipou aqui. Ninguém estava falando de problema logístico, ninguém estava falando de o desafio na vacina. Quando eu comecei, assim que a entrevista nossa foi pro ar, comecei a zapear um monte de canal, era como é que tá a Coronavac, como é que tá a Oxford, qual é o problema logístico. Em suma, né, para minha felicidade, o M pautou a mídia brasileira. Eu não posso deixar de falar isso. O M pautou a mídia aberta, fechada, alternativa, de esquerda, de direita, durante uma semana, meus queridos. Vocês também perceberam isso? Ou foi só coincidência? Brum, olha, eu vou te falar uma coisa, eu percebi isso, mas assim, de fato a gente ficou impressionado, até comentei em off, eu falei, pô, será que foi coincidência? Não sei, né? Em tempos de internet, de informação rápida e tal, eu não acredito muito em coincidência não, mas eu acho que bom, né, que se a gente está pautando aí, que bom, é sinal que a conversa, a nossa prosa tá bacana, né? Tem conteúdo que é importante isso, a gente faz muito a gente tem muito cuidado, né, com essa parte de conteúdo, e também com os nossos convidados, que são sempre convidados de garbo e elegância, enfim, muito bacana isso, Bruno, muito obrigado pela referência, e eu vou pedir para o Davi, nosso correspondente internacional diretamente de Portugal, que parece que está um frio danado aí pela imagem. Davi, vamos ao momento... Como é que é? Eu esqueci até o momento YouTube. É um momento legal. É um momento legal aí, vamos que vamos. Tá contigo. Cara, geralmente a gente traz aqui empreendedores, executivos, a gente traz uma galera aí que está iniciando, uma galera que já tem história para contar, e é um programa de muita opinião, mas o Brum, quando ele vem aqui, cara, ele vem trazendo informação quente. Ele é o nosso agente da CIA, da KGB, o cara tem amigo em tudo quanto é lugar, o cara traz a informação que você vai ler no dia de amanhã, o cara traz hoje, e o nosso último programa foi um programa essencial, porque realmente a gente falou a gente foi muito pragmático, mudei até a palavra, a gente foi muito pragmático ao falar dos desafios logísticos que é você colocar a vacina num país continental, com todas as diferenças que a gente tem climáticas e de infraestrutura no Brasil. Então, assim, foi um programa que realmente eu fiquei feliz quando eu vi que o assunto estava sendo pautado em outras emissoras, porque é isso, a gente é um país que você vai doar arroz e feijão para um outro estado, ele estraga no estoque. Como é que a gente ia fazer isso com a vacina? E o Brum deu uma aula. E é por isso que ele está aqui de novo, para trazer novas informações que vão pautar o dia de amanhã. Então é o seguinte, galera, deixa teu like, se inscreve no canal, porque assim, é uma aula que a gente vai ter com o Brum, uma aula que a gente vai ter com um cara que tem uma informação privilegiada e que sabe raciocinar a informação privilegiada, o que assim é 0,1% do que a gente vê na mídia, porque informação um ou outro jornalista tem, chega antes. Mas você conseguir raciocinar aquilo, como é que aquilo vai ser implementado, aí realmente é que o Brum é o diferencial. Então, pessoal, se inscreve, não é fácil trazer o Brum aqui, dá teu like, diz para as pessoas que esse programa existe, porque é utilidade pública. Então,
É isso aí, âncora. Tamo junto. E, André, cara, você já se inscreveu no canal também? Você que faz parte da bancada. Você já disse para todo mundo que esse programa existe, rapaz? Claro. Inclusive no meu, olha, opa, já é hora do jabá, valeu pelo isso. jabá, para princípio de conversa. No meu, fiz referência ao M. Foi uma outra situação. Até foi o caso da vacinação, que depois eu repercuti com os conhecidos meus a informação, e aí o conhecido meu fala, não, o Exército tem experiência com ele, filho, a questão é diferente. É menos 70 estourando menos 20. E aí ninguém se sintoniza em relação a isso. Fica em cima dos paradigmas que acreditam que são, que são bastante veiculados, dessa experiência no Brasil de vacinação e dessas doenças que já são antigas, já estão controladas, tipo pólio, e acha que isso está deitando em berço esplêndido, quando não, né? Você tem algo... O coronavírus é um fato novo, e esse fato novo, como a gente falou, de situações diferentes, exigem decisões diferentes. Esse fato novo exige muita coisa nova e muita coisa diferente. Então, para essa geração da modernidade eletrônica, não sei como não está se adaptando a essa modernidade da saúde, né? E aí, essa é uma questão que o Bruno levanta sempre muito bem, e agora ele tem muito mais... Mas ele quer complementar, ele é um homem sedento por passar. Como diria o Felipão na coletiva que teve o juiz que deu um pênalti. Lá vai eu trazendo futebol. Ele falou que o juiz estava com tesão de dar aquele pênalti. Então o Bruno tem aquele tesão de passar essas notícias novas. Tanto que ele falou assim, eu quero voltar, quero passar. Bruno, abre o jogo aí. Peraí, mas antes de abrir o jogo, André, você sempre fazendo referência a futebol, eu sabia que você ia vir com a do futebol, mas vamos lá, rapidamente aqui apresentando novamente, né, Marcelo Brum, é um grande amigo nosso já, de longa data, ele é graduado em Ciências Contábeis, mestre em Ciências Contábeis também, doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Michigan, é sócio fundador da Best Executive Consulting, atuou como executivo master, CEO e CFO nas empresas Coca-Cola, IBM, Microsoft. É professor titular dos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis da FGV, Fundação Getúlio Vargas e do IBMEC. Coordenador dos cursos de pós-graduação das Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, FAETERJ. Diretor acadêmico da Faculdade Unilagos, tem experiência na área de economia, com ênfase em economia internacional, planejamento estratégicos e sistemas econômicos aplicados. Experiências também nas áreas de ciências contábeis, com ênfase em sistemas de custo, contabilidade internacional, estrutura e análise de demonstrações contábeis. Hoje eu consegui ler quase todo o currículo. Acabou o programa. Você foi o cara acabou o programa. Pois é. E hoje eu consegui. Vamos lá, gente. O papo hoje, aspecto econômico, político e social da eficácia da vacina. A gente falou no outro programa da parte toda de logística, né, da parte toda, aliás, de supply chain, e eu vou até aproveitar que tem o nosso momento de audiência, ele vai ficar defasado, assim, difundido, ou diluído, aliás, durante a entrevista, que tem muita gente que perguntou, a entrevista deu muita audiência, muita gente perguntou, inclusive no canal, tá? Que a gente pede, inclusive, para que as pessoas comentem mais no canal, e também, né, no WhatsApp, por aí vai. E tem uma pergunta interessante para a gente abrir, e aí o Brum, a gente entra no tema. O Ricardo, ele fala o seguinte: qual a diferença, se é que existe, entre logística e supply chain? E aí, completando, a Rita de Cássio, o João Pedro e o Carlos, eles perguntam o que é supply chain. Então a gente podia começar daí e aí entrar no tema de hoje. Vamos lá. Na verdade, quando a gente fala de logística, a gente tem que voltar para a Segunda Guerra Mundial. Vou tentar ser o mais sucinto possível, mas é uma pergunta interessante. Isso é pergunta de aluno, isso é pergunta de gente que não... Logística, na verdade, é um termo que surge do grego, logis istiek, que significa arrumar de forma cerebral. Até o final da Segunda Guerra Mundial, logística era uma coisa militar. Onde vão posicionar a infantaria, os navios vão por onde, como é que é o ataque? Era uma logística, era um termo militar. Passada a Segunda Guerra Mundial,
notadamente a partir da década de 60, as grandes empresas, as grandes organizações daquela época, começaram a pensar assim, cara, eu posso ir para o mundo. Eu posso usar a experiência dos generais de guerra para entender como é que eu me ajusto, né? Eu, Ford, estou saindo dos Estados Unidos, estou indo pela primeira fábrica fora dos Estados Unidos, na França. Eu, GM, eu, Fiat Lux. As grandes empresas começaram a olhar a logística de uma forma empresarial, mas ela vem do militarismo, ela vem da área militar, que é organizar a minha infantaria, organizar quem faz o quê. Logística e supply chain são coisas absolutamente diferentes. Por exemplo, logística é tudo que você tem que integrar para fazer as coisas acontecerem. É basicamente você entender que você tem que levar uma coisa do ponto A para o ponto B, talvez passando por várias interseções. Mas tem logística naval, ou seja, quando um navio chega no Porto de Santos, há todo um protocolo para ele fazer o que a gente chama de ancoragem, caboteamento, existe uma sequência. Tem logística financeira. Tem logística que não é nem naval nem financeira, a gente chama de logística operacional. O Sandro Vidal está aí e ele vai abrir mais uma filial da Ideia Rara, que é a empresa dele. Quantos computadores? Quantos funcionários? Logística é um termo muito abrangente, mas é basicamente fazer uma sequência de ações ordenada de forma racional. É grande esse universo. Supply chain é cadeia de suprimentos. É dentro da logística eu entender, tá, eu preciso produzir essa caneta. Eu já tenho a fábrica, eu já tenho os insumos, eu já tenho as maquinárias e eu já tenho os funcionários que vão transformar um monte de coisa nessa caneta. Fiz a caneta. Qual é o supply chain? Qual é a cadeia de suprimento? Agora eu faço o quê? Eu estoco, depois eu boto num CD sem distribuição, depois sem distribuição eu distribuo para as principais artérias do país para chegar numa loja. Supply chain é a cadeia de suprimentos que precisa acontecer para que eu possa integrar todo um sistema de produção a fim de, no final, vender essa caneta quando é Carvalho. Acho que está respondido. Boa, boa. Bom, vamos entrar então agora, porque tem muita pergunta, o pessoal mandou muita pergunta, a gente vai fazendo no decorrer do M de hoje, né? Vamos falar sobre esses aspectos econômicos e político social da eficácia da vacina. Bruno, você quer que a gente faça pergunta ou você já quer entrar direto? Eu vou. Risco e conta seu, Não, né, como diria. Eu gosto de risco e conta, porque esse canal dá oportunidade para todos fazerem assim. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Eu considero, e por isso aceitei o convite, eu considero esse nosso papo de hoje um complemento do nosso papo anterior. Né? Porque a gente falou lá de logística, desafio da cadeia de frio, falou como é que estava a condição de cada laboratório. Isso é importante. Mas existe todo um outro lado que que a gente tocou rapidamente no nosso último papo. Eu falei, Sandro, André, Davi, isso dá mais uns 5M, porque eu não podia misturar os assuntos, qual é o aspecto econômico, político e social da vacina, da eficácia da vacina. De antemão, eu quero dizer o seguinte, esse é um assunto espinhoso. Verdade. Esse é um assunto complexo e esse é um assunto que muitas pessoas que eu conheço têm medo de falar em público, porque ele não é fácil de ser dissecado, desmembrado e entendido. E por que ele é espinhoso? Porque, por exemplo, eu tenho os teóricos do Apocalipse, os teóricos do Armagedon. Eu tenho, de um outro lado, os teóricos de que é a última salvação. Mas nisso tudo, eu não sou médico, não sou biólogo, não sou geneticista, mas sou economista. Eu quero trazer aqui um papo, né, respeitando todas as correntes de pensamento, mas quem vai falar aqui não é nem o Marcelo Bruno, o que eu penso. Porque o que eu penso pode ser diferente, e do que Davi, do que André, e eu sei do que Sandro. Mas o que eu penso é muito pouco importante quando eu olho para a economia do Brasil. O meu pensamento particular não é importante, vírgula, para a economia. Então eu quero direcionar nosso papo para a economia e política da eficácia da vacina. E, de novo, por que é um assunto espinhoso? Porque eu tenho que ter o cuidado, nós temos que ter o cuidado de separar
o que é crença e crendice, opinião pessoal, do que é paradoxo econômico. Ponto final. E é por aí que eu quero começar. Ou seja, eu não vou discutir aqui se é 50%, 90%, se a vacina A é melhor que a B, se eu não confio na vacina russa, se o Sputnik é invenção, se os chineses é que inventaram isso, se o cara virou jacaré. Eu não vou entrar por essa seara. Eu quero discutir econômica, política e socialmente o que a eficácia da vacina faz. E para começar, eu quero dizer para vocês o seguinte. O ano de 2021 no Brasil, ele tem que ser marcado, ele vai ser marcado, né, por uma série de atitudes que o nosso governo tem que tomar para deixar que a nossa economia não patine mais. 2021 que você diz, né? 2021. Você falou 2020. Não, desculpa. 2021. Vocês terem uma ideia, é mais ou menos consenso de estimativas da própria FGV, de parte do governo, que o nosso PIB, Produto Interno Bruto, em 2021, ele deve regredir, na melhor das hipóteses, em 4%. Quem está falando isso não sou eu. Isso é público. Ou seja, 2021, eu tenho, né, se tudo der muito certo, eu vou ter um recuo do PIB de 4%. Numa economia brasileira, isso é coisa pra caramba. Outra coisa, a gente tem que pensar que existe uma agenda econômica política que tem que acontecer em 2021 e 2022. Dentro dessa agenda, é consenso. Eu conversei, vocês sabem que eu converso com muita gente. Nos últimos dias eu conversei com vários gestores de várias empresas. Também conversei com gente do mundo. É consenso que 2021 a vacina é importante. Por que a vacina é importante? Qualquer estratégia econômica que qualquer país do mundo vá começar a tomar tem que levar em consideração que eu tenho que retomar a livre circulação das pessoas. Porque enquanto eu não tiver a livre circulação das pessoas, eu não retomo nenhum tipo de programa efetivo da economia. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: por que a vacina está em pauta e ela é muito importante? A vacinação hoje do país é prioridade absoluta. A gente tem, por exemplo, o Grupo XP. Né? Eu conheço o diretor executivo do Grupo XP, que é o Laio Santos. Né? E ele é da área de risco de investimento. Eu conversei com ele há menos de 2 dias. Ele fala o seguinte: Bruno, vacina é prioridade absoluta. Eu não quero saber se é 50, 60, 70. Por que é absoluta? Porque eu preciso mostrar para o mundo, para as empresas, para a economia, que dentro de um tempo as pessoas vão voltar a circular livremente, que o empresário pode contratar, né? Que a economia vai girar independente de questões de saúde. E aí é que está, né? O Laio, ele traz uma coisa que é o que eu penso enquanto economista. Enquanto eu não tiver, né, uma vacina, enquanto isso não existir, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que não existe clareza no Brasil. Por que vocês acham que mais de 50 países já estão vacinando? Por que eles saíram na frente? Porque lá a questão é menos espinhosa. Lá não está se debatendo se é eficácia, e eu vou falar sobre o percentual de eficácia, 60%, 70%. Estou dizendo o seguinte: quanto mais rápido eu vacinar, quanto mais rápido eu der a segunda dose, mais a minha economia pode dizer, agora vamos lá, ó. Porque a economia, a vacina para o Brasil parar de patinar na economia, a vacina, dentre outras, é a vacina. Ou seja, respeito a contrato, a gente pode discutir o 5G, a gente pode discutir, né, segurança para investir, reforma tributária, planejamento de longo prazo. Mas a gente tem que entender que hoje, né, o Brasil não é a última bolacha do pacote, como diz o paulista. Né? João Carlos Brega, presidente do Whirlpool, Latina América. Para quem não sabe, o conglomerado Whirlpool, ele tem, dentre outras marcas, Consul e Brastemp. Também bati um papo com ele. Né? O que acontece? Para consolidar a estratégia de economia do governo, a primeira coisa que eu preciso fazer é
garantir que a vacina chegue ao maior número possível de pessoas e que essas pessoas elas estejam vacinadas e possam produzir, possam trabalhar. Então não adianta discutir reforma tributária. Porque a empresa vai dizer assim, tá, reforma tributária, e eu estou com 4 mil pessoas sem trabalhar. 5G no país, importante. Mas antes do 5G, como é que eu faço para a circulação de trem, metrô, BRT, ônibus ser normal? Eu tenho que vacinar as pessoas. E já eu vou entrar no porquê que isso impacta na economia, tá? Boa. E com vocês também. Vamos lá. Davi, diga lá, sua participação aí, pode mandar agora sim a primeira pergunta. Seguinte, Bruno, vou pensar aqui contigo, né? Realmente uma pergunta assim que eu tenho não, mas pensando muito no que você falou. Será que a gente também não está discutindo aqui o aspecto psicológico da vacina? Porque a economia responde muito a esse tipo de emoção nossa, né? O nosso índice de confiança. Se as pessoas se sentem mais confiantes, elas movimentam mais a economia. Quando não se sentem confiantes, aí que elas seguram mesmo. E existe uma questão que é esse aspecto psicológico da vacina, porque se a gente for ver a eficácia da vacina, ela dá 90%, 70%, 50%, a partir do momento que o fabricante não garante, cara, qual é a diferença de 90 para 9? Nenhuma. O fabricante não garante e pronto, e acabou a história. Então a gente ficar discutindo se é 90% ou 92% é muito chover no molhado. E aí a gente tem que entender o seguinte, o que é que resolve realmente na questão de saúde? Porque parece que a questão de saúde ela já está muito bem encaminhada sem mesmo a vacina. O aspecto psicológico está na vacina, mas a questão de saúde, pelo que a gente vê aí nas últimas evidências científicas, o que vai tirar a pessoa do CTI, o que vai ter a diferença de índice de mortalidade ou não, é o quão precoce você começa o tratamento. E a gente já tem medicamento aí que nem precisa de patente. Então, assim, questão prática mesmo, a gente tem a vacina que se tornou uma torcida e não existe evidência científica de que a vacina realmente funciona, porque ninguém que tomou a vacina 2 anos atrás está aí para dizer se o negócio funcionou ou não. Aí existe a vacina, que é uma torcida, e eu acho que realmente tem que ter, eu torço pela vacina, mas existe o lado prático. O lado prático é tratamento precoce. Tratamento precoce, as pessoas podem ser até mais velhas, enfim, o antigo grupo de risco, e ela não vai para a UTI, ela não vai, não é condenação de morte. Então, assim, existe um lado prático que economicamente a economia já pode voltar a funcionar. Mas existe um aspecto psicológico que diz o seguinte, não, a gente tem que ir sempre para a vacina. Isso pode ser perigoso. Só para fechar aqui, existe um dado que é o seguinte, quando a gente teve a primeira onda da vacina, que foi a primeira onda da Covid, desculpa, a gente teve três países que a gente teve assim, um crescimento muito rápido, não só no contágio, quanto no número de mortes, que foi Itália, na época que começou na Lombardia, Brasil, as mortes atreladas à Covid subiram muito rápido, foi do 0 a não sei quanto, muito rápido, e Estados Unidos. O que esses países tiveram de fenômeno comum, que a gente pode chamar de coincidência ou não? Aí a gente tem que fazer um exercício de raciocínio. Vacina. Exatamente vacina. Aquela galera, os velhinhos da Lombardia, eles estavam vacinados contra a influenza. O Brasil, o que o Mandetta fez? Campanha da vacinação. O número de mortes foi lá em cima. Estados Unidos, lá, a campanha de vacinação é nas farmácias, mas você vai em qualquer farmácia dos Estados Unidos, é a campanha de vacinação o ano inteiro. Então, assim, vacina, o índice da Lombardia de morte foi 14%. Essa questão de a torcida pela vacina levou a 14% de morte na Lombardia. Aí a gente tem uma questão, mas não era vacina específica, era vacina da influenza que a gente tinha uma esperança que diminuía a carga viral. Essa foi a narrativa da época e não funcionou. Cadê o Mandetta hoje para responder por isso? Então a gente tem que ser... Eu torço muito para que a vacina dê certo, mas isso ensinou que a gente precisa ser pragmático. Pragmático é o seguinte, o Exército precisa de logística, precisa produzir remédio e distribuir. A gente já tem hoje esses coquetéis de remédio que não tem patente, que eu acho que era o que a gente deveria fazer. E a vacina funcionar
não como um plano B, mas como um plano A1, funcionar em paralelo. A gente inverteu, a gente jogou a ciência para o segundo lugar e a gente jogou a torcida para o primeiro lugar. A gente se perdeu com isso. Então, a gente tem países que já iniciaram a vacinação, sim, já iniciaram a vacinação, mas e a gente precisa realmente investir na vacina, mas isso é a torcida, o pragmático, o que resolve, o que abre a economia é tratamento prático. Então a gente colocou no Brasil um contra o outro. Esse um contra o outro, Bruno, a gente vai ferrar com a economia, a gente vai ferrar com a vida das pessoas e a gente não vai aprender nada com a nossa história. O que você acha disso, Bruno? A gente pode andar um paralelo ao outro ou a gente precisa ficar brigando um com o outro? Não, a gente não precisa ficar brigando, não. Primeira coisa é a seguinte, quando você fala, e é verdade, na verdade, nós estamos catalogados na 19ª mutação do vírus influenza. Do final do século XIV até os dias de hoje, catalogado, existem 19 pragas, 19 mutações do vírus influenza. Né? Muito bem. E aí, para a primeira parte, né, das tuas considerações. Claro, aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, quase todos, você já tem vacina da gripe. Né? E o que acontece? Lá em 1970, né, você tinha lá uma gripe que se chamava TL1V. A vacina da gripe imunizava desde a peste negra até a TL1V. Quando veio a gripe aviária aqui no Brasil, no ano seguinte da vacinação da gripe, aquela versão da vacina, ou seja, eu, particularmente, do ponto de vista econômico, não concordei em vacinar a gripe, porque eu sabia, pela história econômica do mundo desde o século XIV, que essa variação, que essa mutação do vírus influenza ia ceiar para a vacina da gripe. Não pergunto o que é ceiar. Pensa em 2 palavrões. Andar. Né? O vírus ia andar. Então, eu achei perda de dinheiro. Eu, como economista, né, olhando o mapa estratégico, para quem vacinar uma população que está com um novo tipo de influenza, com uma vacina que não imuniza. Então, se gastou bilhões de euros, milhões de dólares, e isso não ia funcionar. Tanto não funcionou que as pessoas continuaram morrendo igual a mosca. O que acontece é que num cenário de evolução de contágio e número de mortes, aumenta o risco da economia brasileira. Por quê? Né? O governo federal, estadual, municipal, no Brasil, e a gente está vendo agora na Inglaterra, cada vez que eu restringo a mobilidade das pessoas, eu restringo a economia. Cada vez que eu tenho uma restrição de mobilidade prolongada, eu vou pressionar ampliar gasto fiscal. Eu vou pressionar fazer alguma coisa para distribuir renda. E no caso do Brasil, a gente pode ver exatamente isso. Ou seja, se é primeira onda, segunda, 14ª onda, o que importa quanto mais eu dissemino o vírus, quanto mais eu restringo, quanto mais eu faço lockdown, menos crescimento econômico eu tenho, mais desemprego eu tenho, maior endividamento eu tenho. Então, o que acontece? Quando eu falo que a vacina é importante, é porque ela sai mais barato. Por que ela sai mais barato? Quando eu tenho milhões de brasileiros, todos os brasileiros vulneráveis ao Covid-19, o que hoje é a realidade, eu tenho um problema de saúde, mas eu tenho um problema econômico. Eu tenho um problema econômico porque eu tenho, já que eu ainda não comecei a vacinar, eu não tenho uma estrutura de logística para antecipar, para dar medicação na primeira fase da doença, eu vou gastar sempre muito dinheiro com hospital de campanha, com leito, com respirador, com desvio de dinheiro do respirador. Opa, isso é uma outra história. Então, vacinar sai mais barato. Por quê? O que acontece? Vamos para um cenário bem interessante. Eu começo uma campanha de vacinação como eu comecei na Inglaterra. E digamos que a taxa de imunização é de 50%.
Eu te pergunto, meu querido, o que é que vale mais para a economia? Em vez de eu ter 1 milhão de casos, eu ter 500 mil? Ou continuar com 1 milhão de casos? Economicamente, eu também não estou preocupado se é 90, 70 ou 50. Eu estou dizendo que até pelo aspecto que você falou do psicológico, quando a gente começa a achatar a curva de contágio, porque a vacina responde em 50% das pessoas, na medida que o tempo avança, a economia vai voltando ao normal. A economia vai voltando ao normal. E os empresários, o dinheiro. Gente, vou voltar a repetir isso. Né? Isso é importante pra caramba. Dinheiro não tem partido político, dinheiro não tem pátria, não tem religião, não tem nada. Dinheiro, no capitalismo, nós estamos na 7ª fase, ele só quer gerar mais dinheiro. Eu vou chegar agora para o Davi Baia, nosso correspondente mais do que ilustre internacional em Portugal, e dizer: os fundos de investimentos portugueses que vão investir no Brasil, diga para eles o seguinte, ó, nós estamos em setembro de 2021, nossa curva de contágio diminuiu 70%, as nossas mortes, que eram mais de 1.000 por dia, hoje são 4. Opa, está controlando. A vacina é a primeira vacina para a economia voltar a andar. Por quê? Hoje, eu represento alguns fundos de investimento de private equity, da casa de €1 bilhão, que está assim, ó. Não, é legal. Lá na Bahia a gente podia aproveitar o polo petroquímico de Camaçari para gerar 15 mil empregos diretos. Mas não vou fazer agora não. Por quê? Eu não sei se eu vou ter 15 mil pessoas para trabalhar, ou qual é o custo que eu vou ter depois que eu empregar esses caras, eles pegarem Covid. Ah, ó. A população da Bahia inteira está 98% vacinada. E os casos na Bahia agora são 2 por mês. Esquece a medicina. Ah, economia. 2 por mês, eu tenho segurança, então, na saúde. Então, hoje a gente não está discutindo aqui se é 50, 70, 80. E, para responder você, Davi, de forma definitiva, o que é que a gente prefere? 200 mil mortes, nós vamos bater, se não batermos já, mais de 1.000 por dia, ou, isso aqui dá 50% de chance. De cada 100 pessoas que você vacinar, 50 não vai acontecer nada, mas 50 vão ficar imunizadas. Eu, economicamente, prefiro pensar num país onde metade da população não vai pegar mais Covid. Então, mas economicamente, assim, a gente falando, realmente, né, nessa tua conta é muito fácil. Se a gente tem 50% de chance, em vez de a gente ter 1 milhão, a gente tem 500 mil casos, pô, melhor. A cabeça do fundo de investimento é para aí que ele vai, realmente. Acontece que essas 1 milhão de mortes, ela estava acontecendo num cenário que, quando os nossos representantes mandavam a gente ficar em casa e tomar Tilenol. A partir do momento que não, você vai ter que sair de casa, procurar ajuda no primeiro dia e ter um tratamento específico para você, assim, a vacina, eu acho que a vacina virou um plus. Ela não vira alguma coisa essencial, porque o número de mortes vai diminuir. Concordo. O grande problema é o seguinte, por que a gente está vendo Inglaterra e Alemanha, de novo, com lockdown total? Por quê? Tem aquela coisa que você falou do comportamento social do ser humano. Olha, se você ficar com febre, dor no corpo e não sentir paladar, provavelmente você está com Covid. Você tá com Covid. Aí o que você tem que fazer? Você tem que tomar azitromicina, você tem que tomar hidroxicloroquina e ivermectil, que são antivirais, que combatem, teoricamente, o Covid no começo. O grande problema é que, aqui no Brasil principalmente, você imagina o cara que mora, né, em Santo Onofre, que é um município de mais ou menos 48 mil pessoas no interior de Belém. Ele está com febre, ele está com dor no corpo. Você sabe quando é que ele vai procurar a farmácia ou o médico? 10 dias depois. Já foi pro saco, irmão. Já era. É muito fácil falar de prevenção com hidroxicloroquina, com ivermectina e com azitromicina, quando você tem um sistema de saúde que funcione. Até porque, meu querido Davi, diferentemente de Portugal, né, eu tenho esses relatos aqui. Cara pobre, porque o Brasil é um país pobre. E esse abismo social ficou muito claro agora em 2020 com a Covid. Eu tenho um caso particular, mas não vou entrar em detalhes. Tem 2 dias que meu marido está com febre, ele está quase comendo, ele não sente gosto de nada, cheiro de nada.
precisa ir no médico? Eu falei, precisa. Mas antes dele ir no médico, compra azitromicina. Tem dinheiro, não. Procura na farmácia popular lá. Eu vou dizer, lá de Imbaria, terceiro distrito do Duque de Caxias. No outro dia. Seu Marcelo, eu fui nas 2 farmácias populares. Não tem nenhum desses remédios. O que te mandaram fazer? Mandaram procurar o posto de saúde. Eu fui no posto de saúde e não estão atendendo para Covid. Daqui a 5 dias é que meu. Eu fui, comprei e falei, toma. O marido dela tá bem, obrigado, tá tudo certo. Mas eu fiz isso. Obrigação do Estado. Então, Davi, eu concordo com o que você está falando. O problema no Brasil, por isso que é espinhoso. Você fala assim, galera, tossiu, espirrou, tome ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina, que não, matar você não vai. Você vai tomar antiviral. Se você não tiver Covid, matar você não vai. E se você tiver Covid, você ataca no primeiro estágio da doença, cujo índice de mortalidade é menos de 2%. O problema no Brasil é falar, toma aí, Sandro, você toma, André, você toma, Davi, você pode tomar até hidroxicloroquina como prevenção e ivermectina. Isso é o ideal. Mas vamos parar e pensar de novo por que eu estou falando da economia. Aqui no Brasil, a gente não tem um governo fazendo supply chain. Vai agora numa farmácia popular e tenta comprar hidroxicloroquina. Não tem, mas pelo plano do governo. Farmácia popular é R$1, 60 comprimidos de hidroxicloroquina. Vai, não tem. Aí você fala assim, e no cartão de crédito? Tá aqui, o senhor pode escolher a chefe, faz. Entendeu, meu querido Davi? Você tem uma ideia? O Brasil precisa de algo em torno de 460 milhões de doses para imunizar 80% da população, que é um número bom da OMS. Quando você atinge 80% da população, você começa a ter uma imunização de rebanho, né? Ou seja, a gente está falando, por exemplo, da Fiocruz AstraZeneca, que vai ter que ter do governo federal 2 bilhões de dólares para produzir vacina. Para comprar, então, isso é mais caro ainda. E aí eu volto para a economia. Ou seja, se eu tenho um país que economicamente está quebrado, não são palavras minhas, o Brasil está quebrado, não são palavras minhas, a minha preocupação como economista é o que é que pode se fazer para fazer a vacinação acontecer e, num segundo momento, concordando com o Davi, tem todo um aspecto psicológico, as pessoas vão se sentir mais seguras. Ah, eu não vou tomar vacina, mas todo mundo do meu trabalho tomou. Eu vou trabalhar porque, pô, se todo mundo tomou eu não quis tomar por conta própria, eu também vou ficar imunizado. Tem esse aspecto psicológico. Por isso que a gente tem que discutir na economia o que é melhor. Não tem vacina e tem lockdown. Nosso desemprego está em 18%. E vai aumentar em 2021. Por quê? Não tem emprego porque as empresas estão com o número de funcionários na conta do que precisa. E as pessoas não estão indo para a rua consumir. Eu nunca mais fui a um cinema ou um teatro desde março. Eu não tenho coragem de ir, porque eu sou muito doente. Na hora que o Sandro levar a esposa dele no teatro, ele vai ao teatro, ele depois vai jantar, ele já começou a movimentar a economia. Mas para o Sandro Vidal ir para o teatro, ele não precisa nem tomar vacina. Mas ele precisa ter segurança que o Brasil está começando a ser imunizado. Mas também não estou indo não, Bruno. Estou meio danado, tá louco. Vai fazer parte do combo. É Coca-Cola, pipoca e cloroquina. Tá tudo junto ali. Parado isso mesmo. Nesse caso aí do seu conhecido, você deu uma de Luiz XIV, né? O Estado, você falou que você é a função do Estado, você falou, o Estado sou eu. Estado sou eu, exatamente. Até porque me interessava particularmente que a esposa dele tivesse uma condição psicológica boa para poder vir trabalhar na minha casa. Sim. Sobre o que o Davi colocou, eu acho o seguinte, desses países que ele citou, Itália, Brasil e Estados Unidos, se a gente pegar isso, eu tenho uma amiga minha que mora na Itália, eu acho que nem tanto foi o comportamento de se ter vacina, até porque sabia-se que a vacina era para o influenza e não era para o Covid, que era completamente diferente. Apesar de ser uma mutação, mas fica mutação diferente. Mas o comportamento da população de ser irresponsável, que cai nesse ponto que você falou. É mais fácil, mais barato e mais prático, mais pragmático ter-se a prevenção.
Mas se você pega num país que as pessoas não têm um compromisso social, não têm uma responsabilidade, isso cai por terra. E aí, por uma questão também pragmática, a vacina acaba sendo a solução que devia ser o plano B, como você mesmo falou, acaba sendo o plano A. Porque a economia, quando se pensa na economia no Brasil, os dirigentes pensam, são tecnocratas, eles são pró-capital, dane-se quem não tem. E aí você não tem esse compromisso social. E aí a vacina acaba segurando, não era o melhor, concordo com você, tanto que eu faço minhas medidas para que eu não precise da vacina. A vacina, para mim, vai ser secundário e que eu posso escolher. Eu quero a vacina, eu não sei, eu não recordo qual é a fabricante, qual o modelo, mas eu quero ser vacinado com o modelo que é do enfraquecimento do vírus. Não sei, o Bruno sabe melhor que eu. Esse modelo que você está falando é da Oxford, AstraZeneca. Se for da AstraZeneca, eu quero desse, para me permitir, eu vou fazer a prevenção para que eu chegue neste modelo e fale assim, eu quero dessa aqui, porque eu acredito mais. Eu não quero uma que mude o RNA, mas eu faço a prevenção, eu tenho consciência. Mas se você pega na população de forma geral, não aquela que depende economicamente, que essa, infelizmente, ela está relegada, ela tem que fazer, que é o pessoal que precisa, que não tem dinheiro nenhum, ele acaba fazendo. Então, assim, a maior parte da população, e eu acredito nesses dois países, principalmente os Estados Unidos e o Brasil, que tinham dirigentes que eram bastante estimulantes a você ter esse descompromisso social, e até por uma questão econômica e questão de interesse próprio, e você pega na Itália que o pessoal queria viver a vida, acontece mais isso. Então, assim, a vacina seria o melhor? Não, porque ela é mais cara, mas ela acaba sendo o mais prático, e a gente vai ter que encarar esse risco, infelizmente. Porque se todos tivessem... Mas sabe o que acontece também, André? É porque às vezes a gente coloca a culpa na população, né? Que a galera quer, enfim, toma decisão na cabeça e vai indo. Mas assim, se você pegar, isso é um exemplo meu, assim, eu tenho uma conhecida que está na Inglaterra, que ela, na época do Natal, ela pegou, entre Natal e Ano Novo, ela pegou o coronavírus. Cara, na Inglaterra, país de primeiro mundo. O médico mandou ela tomar coristina e ficar em casa. Então, aqui eu estava vendo um programa na televisão dos médicos indo na casa das pessoas, né? Porque o governo tem, enfim, dá lá vai os médicos nas casas das pessoas que estão com Covid, e a pessoa estava lá com Covid isolado e não estava tomando remédio nenhum. E o médico falou, não, mas só se você piorar, você vai tomar. Né? Caramba, então assim... quando eu vejo os números da Europa, que as pessoas estão morrendo, aí você tem que fazer lockdown, eu fico me perguntando o seguinte, qual é a orientação que essas pessoas estão tendo? Porque eu estou vendo que a discussão aqui na Europa está até muito mais atrasada do que no Brasil. Essa coisa de todo mundo saber nomes como azitromicina, hidroxicloroquina e vermectina, isso é uma coisa muito brasileira. Aqui em Portugal, a galera não fala sobre... Eles não falam. O que tem? Somos um país de hipocondríacos. Pois é, mas aqui a galera isso não está na boca das pessoas, né? Na Inglaterra também não. Então eu pergunto o seguinte: quando eu vejo que o pessoal, a UTI na Europa, ela está lotada, as pessoas estão morrendo, qual foi o tratamento que essas pessoas estão tendo? Essa acho que é a primeira pergunta. E depois, sim, é que a gente tem que procurar vacina, porque... eu acho que a gente está jogando o pragmatismo fora e está abraçando uma torcida. De novo, eu acho que a gente tem que investir em pesquisa e desenvolvimento de vacina. Só que no que a gente está agora, eu acho que vacina é área de pesquisa e desenvolvimento. Não é tá aqui meu braço e vamos embora. A gente só para colocar uma cerejinha aí no que você está falando, Davi. Aqui eu vou até pontuar esse programa, que nem o Bruno fez no último. Nós estamos... hoje é dia 6 de janeiro de 2021. Provavelmente o programa deve ir ao ar ainda hoje, né? Vai depender muito do nosso editor, mas ainda hoje deve ir ao ar, mais tardar amanhã. Então, assim, pontuado isso, deu no American Journal of Medicine, que defende o tratamento preventivo contra o Covid. O Brasil é líder mundial em número de recuperados, tá? Isso é legal a gente pontuar. E outro... Deu aqui no portal Saúde, editoria de saúde do IG. Médico italiano vacinado contra a Covid-19 há 6 dias testa positivo. E aí, logicamente que isso aí tem que ser... Eu tenho que ler um pouquinho mais aqui para contextualizar. Um médico do Hospital Humberto I,
em Siracusa, foi vacinado contra o novo coronavírus. Há 6 dias, foi diagnosticado com Covid-19 e informaram as autoridades sanitárias da Sicília no domingo, dia 3, agora. E aí, fechando aqui no final, a matéria fecha falando o seguinte: em artigos científicos é claramente relatado que mesmo em estudos clínicos as pessoas foram infectadas após a primeira dose, precisamente porque a resposta imunológica ainda não é completamente protetora e só se torna assim após a segunda dose. Esse é um dos motivos para não abandonarmos o comportamento responsável após a vacinação. Então, é só para deixar claro que houve sim esse fato, mas que é importante, né, tomar a segunda dose. Para você ficar mais protegido, porque não existe relatos ainda, pelo menos até hoje, no dia 6 de janeiro, de contaminação após a segunda dose. E, gente, eu queria também deixar aqui o seguinte: momento da audiência, como eu falei, a gente está diluindo aqui pelo programa, mas eu não posso deixar passar, prestigiar quem está escrevendo, né, quem está comentando aqui, né, falando aqui o que pensa nos comentários aqui do canal. E eu vou começar aqui com o Natan. O Natan diz o seguinte: muito obrigado, muito bom, obrigado por mais uma aula do mestre Brum, ainda em 2020. Eu estou lendo, né, o que foi comentado no programa passado do Brum. A Sandra, parabéns ao M, professor doutor Marcelo Brum, brilhante, uma verdadeira aula da nossa realidade, obrigada. E equipe M fantástica, excelente programa. Então, quer dizer, tá aí os 2 comentários, fora agora os comentáriozinhos que vêm mais calientes, digamos assim, que o pessoal gosta muito de mandar no WhatsApp, aí manda no do Davi, manda no meu, não sei se o André está recebendo, mas se receber, manda para a gente também. E aí vem muito comentário. E no Instagram do M também, né? MVC, né? MVC, está @MVC. Gente, tem muita coisa legal, inclusive tem pergunta que já foi respondida pelo Bruno. Por exemplo, a Paula, ela pergunta o seguinte: o professor é a favor dessas vacinas com menos de 1 ano de pesquisas? Caso sim, o senhor cita que remédios, isso no programa passado, consagrados não garantem 100% de eficácia, mas todos eles têm anos de pesquisas e possuem uma extensa lista de relações adversas e precauções. Sendo o senhor um formador de opinião, não seria precipitado da sua parte ser a favor de vacinas que nem os fabricantes garantem o que pode vir a acontecer? Que perguntona, rapaz, é para você. Responde, sem problema nenhum. É a Paula. Paula. Então, Paula, olha lá. De forma bem direta, eu sou a favor de produzir 100 paraquedas e 100 pessoas pularem. Se 50 não abrir, eu prefiro salvar 50 do que 100 pularem sem paraquedas. Boa. Sandra, deixa eu só fazer um complemento aqui, perguntar para o Bruno, até em cima disso. Os medicamentos, os laboratórios dão garantia nas bulas? Ou não tem algumas contraindicações? Nem o medicamento é 100% garantido. Não, mas o medicamento não é garantido. O medicamento é 100% garantido. Mas eles colocam na bula, tem estudos, né, os medicamentos. E você pode processar o laboratório, sim. No caso desses que o Bruno citou, você pode. Mas aí é outra discussão, a gente vai entrar numa seara diferente e tal. Aquilo que eu disse. O assunto é espinhoso. Por quê? Ninguém virou jacaré ainda. Verdade. Mas eu também não sei se pode virar. Eu não sei. Eu não estou dizendo que não possa. O que eu quero deixar claro é o seguinte: eu tenho discernimento suficiente para entender que 1 ano e meio de pesquisa é pouco para qualquer tipo de fármaco. Dipirona tem quase 100 anos e tem contraindicação. Verdade. O problema é econômico. Eu vou dar aqui para vocês uns dados para a gente pensar. Vocês sabem quanto é que o Brasil já gastou? Dados oficiais. Sabe quanto é que o Brasil já gastou nos 9 meses de pandemia no Brasil, só com auxílio emergencial? Vocês têm esse número? Não. 300 bilhões de reais. Isso está público. Está lá no site de transparência do governo. O governo brasileiro teve que redirecionar 300 bilhões de reais só em auxílio emergencial. 300 bilhões de reais. Isso é informação que está no portal do governo. Ou seja, mais
para uma campanha mínima de vacinação em massa contra o Covid, o governo, previsão do governo, não é minha, previsão do governo, vão ser necessários 700 bilhões de reais, sem desvio. Com desvio vai a trilhão. Roberto Campos é o nosso presidente do Banco Central, um economista respeitado. Roberto Campos é o nosso presidente do Banco Central. Ele recentemente falou que sai mais barato para a economia vacinar a população do que prorrogar o programa emergencial do governo. Né? Há uma corrida na disputa por vacina, sem sombra de dúvida. A primeira vacina que funcionar melhor é que vai ser logisticamente aplicada. Isso muda todo dia. Ou seja, investimento, mas mesmo assim, investimento em pesquisa e desenvolvimento da vacina é melhor do que nada. Né? Porque se eu prolongar a quarentena, se eu prolongar o lockdown, quem vai sofrer é a economia. Eu não estou dizendo que vai parar de morrer de uma hora para outra. Né? Não é isso. Mas, por exemplo, segundo várias fontes, Fiocruz inclusive, a imunização no Brasil só vai atingir cerca de 70% da população brasileira, o que é caracterizado como imunização de rebanho, no quarto trimestre. Senhores, olha de novo aí o problema. Né? Nós estamos falando que o Brasil, se tudo der muito certo, esquece a eficácia da vacina. Estou falando vacina. De novo, não estou discutindo eficácia. O Brasil só deve atingir algo em torno de 70% da população imunizada no último trimestre do ano. E aí o Bruno tem que falar. Isso são várias correntes de pensamento ideológico que estão prevendo. Ora bolas, se são várias correntes de pensamento ideológico, inclusive do governo, o que eu estou dizendo para a economia? Ô, economia, você vai continuar patinando até o final de 2021. Caramba, mais um ano perdido. A minha discussão se centra aí. Eu não estou discutindo se eu tomo ou não a vacina. Eu nem sei se eu vou tomar agora ou não. Talvez eu tome. Não estou discutindo isso. Se o paraquedas, como eu brinquei, eu posso pular de paraquedas e a vacina não funcionar em mim, que eu vou pegar Covid. Mas se o cara do meu lado pular e ele não pegar mais Covid, ele volta para o mercado de trabalho. Gente, não precisa de nenhum estudo para a gente falar o seguinte, no mundo, e no Brasil mais ainda, quem é mais atingido com o problema de Covid-19 no Brasil? O pobre vulnerável. Verdade. Então, ô Bruno, você acabou de responder a pergunta do Luiz Cláudio. Ele pergunta o seguinte, quem aí da bancada vai tomar a vacina? Aí ele brinca aqui, escreve vacina também. Vacina. E ele fala, eu tô fora. Você acabou de responder que talvez, você vai pensar e tal. André, Davi, diga lá, vocês vão encarar a vacina ou vai esperar um pouquinho, caso ela surja agora de imediato, em fevereiro? Eu já falei, eu vou tomar, vou esperar sim, você falou, a primeira leva e vou tomar aquela dentro desse modelo que é de vírus enfraquecido, que historicamente é consagrado no país. Então o risco já é menor. Verdade. Davi, e você? Diga lá, para responder o Luiz Cláudio. Eu vou esperar o André tomar 2 doses e dar uns 3 anos. Aí eu penso no assunto. Olha só, em 3 anos você pode ir pro saco, Davi. Não entra nessa não, cara. Nada. Bom, eu vou esperar um pouquinho, mas eu não sei se eu vou esperar tanto quanto o Davi, mas eu vou esperar o André tomar primeiro também. Eu vou responder de forma melhor. Eu vou tomar a vacina do Covid na hora que ela sair, que o meu grupo tiver que tomar. Porque eu sou grupo de risco, né? Eu também sou professor, então eu me aglomero, etc e tal. Não dá para ficar em casa mais um ano. Eu vou tomar a vacina. Pensando no seguinte, eu tomo minhas precauções. Eu higienizo minha mão. Quando as minhas compras chegam em casa, a minha mulher, ela é neurótica com limpeza, tá certa. Né? Vocês têm ideia? Existe uma logística complicadíssima para eu jogar o lixo fora, que é no meu andar. A logística para eu jogar o lixo fora, imposta pela minha esposa, é a seguinte. Eu saio, né, um chinelo, uma bermuda, uma camisa, luva, shield face, pego o lixo, abro, boto no recipiente do lixo. Um astronauta, é um astronauta. Sem tocar em nada. Ela fica me esperando do lado de dentro. Eu do lado de fora, eu tiro toda a roupa, fico só de sunga de praia no meu corredor, que coisa terrível. Boto o chinelo do lado. Ela pega um plástico, bota minha roupa dentro, vai direto para a água sanitária, eu corro pro banheiro, tomo um banho, depois ela me dá um banho de álcool gel, e só que eu volto a poder conviver com ela.
Então, eu vou tomar a vacina. Esperando o quê? Se ela fizer efeito 2 doses, pimpou, ótimo. Mas eu não sei se ela vai fazer efeito em mim ou não. Eu vou continuar tomando todas as minhas precauções. Isso. Independente se ela vai ser eficaz em mim ou não. Isso é importante, Bruno, isso é importante. Ó, a Valéria diz o seguinte, fala para o Davi corrigir o áudio dele. Adoro ele. É que no último programa teu áudio variou, Davi. A gente estava com mau contato, se eu não me engano. Ó, Sandro, o meu único medo se eu tomar vacina, se eu virar vascaíno. É uma mutação genética. Não, isso aí vai dar uma confusão danada. Aí, pelo amor de Deus. Psicológicos da vacina. Não vamos entrar nessa seara, por favor. Não é jacaré, mas vira vascaíno. Pelo amor de Deus, eu não sei, eu acho que é pior, hein? Vamos lá. O Marcos Vinícius, a galera quer saber muita coisa da gente. Ó. O Bruno chega aqui, cria uma audiência danada, faz uma polêmica danada e o pessoal começa a querer saber coisa que, inclusive, a gente ainda nem falou. Tipo, esse do Marcos Vinícius. Afinal, essa bancada joga na esquerda ou na direita? Vocês precisam se definir. Pô, eu vou discordar da colocação da nossa audiência, porque eu acho que a gente não precisa se definir, né? A gente pode ficar na nossa, né? A gente tem o direito, inclusive, de ficar na nossa. Mas eu quero responder. Não, por favor, pô, quem quiser pode responder. Mas eu acho que essa exigência que o pessoal tem feito hoje, de você ter que se rotular de direita ou de esquerda, que eu acho, pô, um pouco desagradável, que nem a gente está conversando em off. A gente tem que ser inteligente, a gente tem que saber, né, interpretar texto, interpretar o que é o jornalismo, o que está sendo falado, e não ficar sabendo, você é de direita, então, pô, você não é meu amigo porque eu sou de esquerda. Você é de esquerda, então você também não é meu amigo porque eu sou de direita. E, gente, isso é uma discussão, eu acho, um pouco superficial, né? Um pouco, sei lá, um pouco boba ou babaca, não sei. Desculpa, não é nada contra o Marcos Vinícius, mas eu acho a discussão muito... É Marcos Vinícius o nome dele. Eu acho muito... Marcos Vinícius, para você. Há várias décadas eu sou professor do curso de Relações Internacionais, tanto da FGV, e até já dei aula no Instituto Rio Branco, que forma diplomado, porque eu sou um cientista político por formação. Então, eu me deparo muito com essa questão. Olha, eu tenho turmas em que claramente você vê ultra-esquerdista e neonazista. E as turmas do curso de Relações Internacionais, o aluno de Relações Internacionais, ele normalmente, ele sabe por que ele está fazendo o curso. Ele é aquele cara que caiu em Relações Internacionais. Ele quer porque ele quer ser político, ele quer ser diplomata, ele quer ampliar horizontes. E toda vez que vem essa questão nas minhas turmas, inclusive de mestrado em Relações Internacionais, eu dou, por exemplo, uma disciplina chamada Política Econômica Internacional. Eu pego as principais variantes de pensamento de Marx, Keynes, Adam Smith, passando por Drucker, e eu coloco. Eu sempre digo o seguinte, enquanto professor e formador de opinião, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou uma pessoa inteligente e sensata. Enquanto formador de opinião, a minha obrigação é passar para o André, olha o que a teoria clássica da economia diz. Keynes veio e rebateu isso, dizendo que o Estado tem que interferir. E depois, Drucker disse que não é nem isso nem isso. Eu falei de uma teoria de direita, uma de centro e uma de esquerda. Eu tenho que dar munição para o André Carvalho fazer o construto mental dele. Uma coisa que eu odeio no Brasil e que eu me debato, acho que Davi vai se apegar muito com isso. Eu falo o seguinte, isso é uma culpa da academia. Não estou falando de específica, da academia. Verdade. Nós estamos fazendo, há muito tempo nós estamos largando no mercado uma geração de robô. Eu faço uma pergunta numa entrevista. André Carvalho, você está se candidatando a ser CEO aqui da Johnson & Johnson, por sinal é minha cliente. O que você dá da globalização? A globalização é um fenômeno que começou na década de 80 com a... Não, o que você acha? Segunda página 187 do livro. O que você acha? Nós estamos criando uma geração de robô que só repete o que mandaram ela ler algum livro, ela repete aquilo do livro, ou pior, ela repete o que o professor disse. Verdade. E eu tenho obrigação ética, moral, por isso eu voltei para o meu país, de dar as ferramentas para que o meu aluno tenha pensamento crítico. Eu estou sentindo na sociedade brasileira cada vez menos pensamento crítico. E aí eu vou ter que citar um cantor que fez uma música há décadas atrás, dizendo assim, vida de gado, marcado esse. Porque a quem interessa uma sociedade que não tem pensamento crítico?
Eu respondo, ao poder. Verdade. Ah, é o Bolsonaro. Não. Uma sociedade que não tem pensamento crítico, ela interessa ao poder que está instalado na época. Verdade. A ditadura... Seja ele qual for. Seja o ele sistema, qual o sistema. Quando você não tem pensamento crítico, eu te guio. Seja para a direita, seja para o militar, seja para a esquerda. Então, como é que é mesmo o nome do nosso... Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Concluindo, aqui vou falar pela bancada. Conheço bem a trajetória pessoal e profissional desses caras. A gente aqui na bancada, como a gente está falando para todo mundo, a gente não pode defender um pensamento de direita nem de esquerda. A gente tem que defender inteligência, sensatez e raciocínio lógico. Deixa com quem quiser falar sobre isso, que eu quero avançar numa outra coisa. Para responder a pergunta, eu vou dizer minha base. Rapidamente. Jornalista esportivo. O cara não precisa dizer o time que ele torce para ele fazer o bom trabalho e ter o que o Sandro fala. Você tem o pensamento crítico. Cara, se o cara, quando ele define a posição dele, seja de qual time, posição do espectro político, as pessoas já olham para ele com um certo viés. E ele pode estar, inclusive, marretando o sistema que ele acredita ser o melhor. Mas vão dizer que não, mesmo assim, ele é isso. O cara é comunista de direita, é assim, é de esquerda e tal. Ele não vê que o cara tem uma posição de bom senso. É o que o Bruno falou. Ele, como formador de opinião, ele tem que dizer isso tudo, mas ele tem uma convicção própria. E ele te dá o que a gente tem que defender é o direito de que todos tenham as suas próprias escolhas, boas ou ruins, e que sofram consequências por elas. Gente, aqui só para fechar... Opa, me pulou, legal. Desculpa, vai lá, Davi. Achei que eu estava livre dessa. Não, vai lá, aproveita. Não tem direito, você decidiu sair do nosso país. Você é um sociopata. Você é um sociopata. Você nem é de direita nem de esquerda, você é um sociopata. Não, ele não é patriota, ele decidiu fazer a vida em outro país. Ele decidiu estar aqui fazendo o nosso país crescer. Vamos lá, Davi, desculpa, que tem mais um aqui para encerrar o momento da audiência e a gente continuar aqui. Vamos lá. Cara, olha só, eu vou responder, mas é o seguinte, eu acho que a coisa mais chata de você se definir como direita ou como esquerda é porque as pessoas passam a te colocar numa caixinha, né? Então, agora então você pensa tudo assim, você pensa tudo ali. E quando você está numa caixinha, você perde o que o Bruno falou, que é o pensamento crítico. Eu acho que a coisa mais legal é você começar a enxergar virtudes no outro lado. Você fala o seguinte, eu sou de direita, mas, cara, nem todo mundo de esquerda é um comunista leninista. Eu sou de esquerda, mas, nem todo mundo de direita é taxista, racista, não sei o quê. Então, eu acho legal quando você consegue enxergar virtudes no outro lado. Agora, onde eu enxergo mais virtudes é na direita. E assim como o André falou... que do jornalista, assim, eu não sou jornalista, mas eu acho muito legal quando o jornalista esportivo ele fala o time dele, até porque eu acho que ele se torna mais crítico ao próprio time. Então, por eu ser de direita, eu me torno muito mais crítico à própria direita. A entender o seguinte, espera aí, será que isso que estão dizendo de direita é realmente de direita? Então, aí é um pensamento crítico. Então, enfim... eu fui o único que saí do muro aí de vocês, André e Sandro, é isso mesmo? Olha só, Davi, você pegando a empresa do Sandro, você não é ideia rara, você é fato raro. Para chegar e fazer isso, é difícil. Muito bom, muito bom. Não só se posicionar, é ver as qualidades nos outros. Uma vez você muitas vezes se define, você acha que o outro vai ser o comunista, se você é de direita, é o comunista comedor de criancinha. Ele é de direita com pensamento crítico. Isso eu respeito. Muito bom. Eu acho que até isso também, cara, a gente tem que ter, como o Davi brincou aí, a gente tem que ter também o direito de se definir, de se posicionar, lógico, isso aí... Eu vou falar uma coisa, no YouTube tem um vídeo meu que eu digo que empreendedorismo também é de esquerda. Por quê? Porque eu sou tão crítico à direita que eu tive que me colocar numa situação de... Peraí, mas por que todo mundo diz que empreendedorismo tem que ser de direita? Não, também... Então você começa a enxergar virtudes do outro lado. E você começa a abrir um pouco a tua cabeça, cara. Vamos lá.
Fala, André, tem uma mãozinha aí? Não, é o Bruno. Foi para ajeitar o cabelo. Ah, tá bom. Levantada. Tem uma mãozinha levantada aqui pra gente aqui. Você levantou uma mãozinha aí que eu não sei que também apareceu. Gente, opa! Respeita aí. Bom, vamos lá, gente. Para fechar, então, olha só. Ana Maria, João, Maria, Eduarda, Hernani e Luiz fizeram a mesma pergunta. Quer dizer, eu tive que resumir, mas a pergunta é sobre educação, tá? A educação, segundo eles, aqui a pergunta, a educação foi ancorada nos princípios da esquerda, após o regime militar. Disciplinas foram retiradas, tais como OSPB, ele botou Moral e Cívica. ENC, Educação Moral e Cívica, entre outras. Aí a pergunta é para o Bruno, tá? Como o senhor enxerga a nossa educação? E aí vem de novo, qual o seu viés político? Todo mundo querendo saber para que lado, com que perna que o Bruno chuta. Eu sou ambidestro. Mas boa. Sou ambidestro. Professor tem licença poética. Sou ambidestro. Essa discussão de EPB, Estudo de Problema Brasileiro, OMC, Organização Moral e Cívica, OSPB, Organização Social e Política Brasileira, isso realmente vem da época barra pesada aqui da ditadura. Naquele tempo, nos colégios, no fundamental, no médio até no superior, você todo dia formava de manhã, guardava a bandeira, cantava o hino, etc. e tal. E a partir de determinado momento, com a redemocratização do Brasil, na década de 80, esses currículos foram sendo retirados. Eu digo o seguinte sempre, eu não tenho o menor problema, por exemplo, em hoje lecionar uma disciplina chamada, eu dou isso, mas com outro nome, Estudos de Problemas Brasileiros. Eu dou uma disciplina chamada a Economia Brasileira no Século. Eu vou falar dos problemas da economia brasileira no século. Então eu pego lá, eu começo no século XIX e venho até o século XXI, que nada mais é do que estudar os problemas brasileiros. O nome da disciplina é o que menos importa. O que vai importar, na verdade, é o conteúdo que está dentro dessa disciplina. Por exemplo, o Davi vai entender, que agora eu vou fazer só brincadeira. Eu posso ter uma disciplina chamada A Esquerda no Brasil e só colocar conteúdo de direita. Mas o nome da disciplina é A Esquerda no Brasil. E aí eu posso levar o meu aluno a ser mais um robozinho. Essas disciplinas, respondendo aí a galera, elas são da época, que a gente estava sob o regime de ditadura militar. Mas hoje, pelo menos nos cursos de graduação da área ali, de estudo de problema brasileiro, por exemplo, eu dou aula para curso de sociologia, eu dou economia social e contemporânea. Eu volto lá em 19 para dizer como é que era o pensamento do que era economia no século XIX no Brasil, muito ligado ainda ao reinado, muito ligado ainda ao império, e o que é a economia do Brasil do século XXI, 5G, empreendedorismo. Então a gente passa por esses temas, só que com outro nome. Mas, de um outro lado, eu tenho que dizer, não vou me furtar, porque eu falo isso para todos os meus alunos interlocutores, eu acho, de uma forma geral, a academia brasileira pobre, muito pobre de conteúdo. Você pega aluno formado aí, dos mais diversos matizes, vão ter que fazer uma pós-graduação para aprender coisa que ele não aprendeu na graduação quando ele deveria aprender. Então, o que eu acho da academia brasileira? Pobre de conteúdo, ralé, muito superficial. Vocês têm uma ideia? Não vou citar a faculdade, aliás, é uma universidade, mas tem um curso de engenharia de programação de uma universidade badaladíssima no Brasil. Eu sei porque eu li toda a ementa dela e estão me pedindo trabalho remunerado para eu reformular. Engenharia de programação. Não tem nenhuma disciplina de matemática. Oi? Curso de psicologia que não tem disciplina, psicologia do esporte. Aí o aluno está falando assim, estou falando da minha esposa. Professora, pintou uma vaga para psicólogo do esporte no Vasco. Mas eu não estudei isso na graduação. Nem vai estudar. Você vai ter que fazer uma pós-graduação em psicologia do esporte. Caramba! Curso de ciências contábeis que o aluno não vê mais custos. Ele tem um negócio chamado gerenciamento orçamentário. Estou falando um pouco mais da minha área. Mas, de uma forma geral, para terminar, e voltar para o assunto rapidamente, eu considero
a pujança, né? Eu considero, né, o estofo da academia brasileira muito ruim. Precisa melhorar muito para ser só ruim. Tem que melhorar muito para ser só ruim. Não sei o que acontece. Falando do ensino e questão de matizes, assim, é difícil você ensinar história e aprender história se você ficar focado só nos dados, porque senão vai virar um decoreba. Senão você diz, 1900 não sei o quê, Primeira Guerra, isso assim. Você vai entender que existe causa e consequência em história, e a causa e consequência é muito movida por conflito de interesses e poder. Só que muitas das vezes as pessoas às vezes têm um preconceito, e quando você fala que a história é disputa de poder, vai dizer que você tem um viés marxista, quando não. Isso é um fato. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito lá, tal. A Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava sendo subjugada e tinha um interesse comercial que estava para baixo. Então, a história é movida por conflitos. E agora? O que a China está fazendo? A China está fazendo um monte de movimento para se tornar hegemônica no mundo. Isso é guerra de poder. Guerra de poder. Sim, e aí você vai dizer, olha, você está olhando, você está vendo a história com viés marxista, porque Marx fala que é disputa. Mas não, isso é um fato. Hoje a gente tem a Terceira Guerra Mundial, que é a guerra comercial. Olha a bola. Sim, o problema é como vem a forma que é interpretado. Você vai ver, tem disputa de qualquer... Você falou, disputa do interesse chinês, que em tese é um socialismo que não é tanto, mas você tinha lá a Guerra Fria, então assim, tem dos dois lados, e é disputa de interesse, só que não veja só, estudar a história, se não for por datas, é marxista, é esquerdista, não, é um fato, não tem contra-fato no argumento. A China é um caso engraçado, né? Eles são comunistas para o povo e no poder eles são capitalistas. Enfim. Bom, mas isso daria um outro programa também. Se a gente começar a falar de educação, vai dar um outro programa. O título do programa, você botou esse título que parece até samba enredo de escola de samba. Tinha política no meio. Sim, mas o título não foi dado por mim, foi dado pelo nosso convidado. Enfim, vamos lá, gente. O programa está estourado. Temos 1h12 minutos. Temos que começar a entrar na reta final do M de hoje. Logicamente, eu vou passar a palavra. Vou passar a palavra para o Brum. E na sequência, gente, a gente começa a tomar o caminho da roça, por favor. Eu queria elencar aqui algumas razões por que para a economia a vacina é importante. Boa. A primeira vez que alguém falou em vacinar alguém, né? Foi um cara chamado Edward Jenner. Ele vacinou um menino contra a varíola em 1796. A humanidade fala de vacina desde que Edward Jenner ele vacinou um menino contra a varíola em 1796. A OMS ela estima que a vacinação no mundo salva atualmente de mortes que podem ser evitadas pelas vacinas que existem, e são várias, entre 5 e 10 milhões de pessoas todo o ano. As doenças infecciosas, a maioria delas foi derrotadas por causa das vacinas. Por que também eu devo me vacinar? Varíola, no século XX, matou mais de 300 milhões de pessoas. Hoje só se morre de varíola se você não tiver um programa de vacinação eficiente. Coisa que o Brasil já teve e hoje não tem mais. Estou falando de varíola, não tem discussão, estou falando de varíola. A vacina também vai proteger de doenças debilitantes. Antes de Sabin e Salk, a poliomielite era comum. Era comum. As crianças morriam de poliomielite há décadas atrás. Nós chegamos, aqui no Brasil, a ter 100%, ou seja, não casos de poliomielite. Erradicou. Botou bem, Sandro. Erradicou. Temos casos agora. Verdade. Eu também preciso falar que a vacina vai proteger o serviço de saúde. Verdade. Na hora que eu vacino, olha a economia de novo aí. Tá, e aí eu vou voltar para o Davi daqui a pouco. Na hora que eu vacino 100 milhões de pessoas e 70 milhões estão imunizados, eu só preciso cuidar na saúde pública, no SUS, de 30 milhões, não de 100 milhões. Então,
também para apoiar o serviço de saúde. Eu preciso da vacina contra a Covid, contra todas as outras, para evitar grandes disseminações que afetam a economia. Eu olhei para a City. City é um lugar ali em Londres que é o fervo da Inglaterra. Vazia. Eu falei, gente, quanto de dinheiro está deixando de circular por causa do lockdown? Eu preciso da vacina para proteger os vulneráveis, para diminuir essa taxa de infecção, mesmo que tenha 70% só, né? E outra, vacinas têm que ser rigorosamente testadas. Mas, no momento de guerra, eu não tenho a menor dúvida que pesquisa e desenvolvimento de vacina contra a Covid vai continuar pelos próximos 10 anos. Eu não tenho. Uma vacina só se torna completa quando ela tem uma taxa de segurança muito alta. As testagens para a Covid-19, elas estão no meio do caminho. Mas, na verdade, economicamente, eu prefiro ter 60% de resposta do que não ter nenhuma. Até porque eu preciso economizar tempo e dinheiro. Eu preciso economizar, de novo, economia. Tempo e dinheiro. Outra, eu preciso ter uma resposta da humanidade para o sistema imunológico novo. E na hora que eu dou vacina, né, eu também, de alguma forma, eu estou aumentando a segurança de pessoas que precisam circular e viajar para trabalhar. Olha a economia de novo aí. Eu não estou dando aula presencial e só vou dar depois da segunda dose da vacina. Não adianta. Eu não vou, eu não me sinto seguro. Aqui em casa, mas se vier a vacina, eu vou dar aula. Sem problema nenhum. As vacinas, elas têm que, as pessoas têm que entender que elas dão mais segurança. E outra, tem que limitar a resistência a medicamento. Ou seja, a humanidade, não é só no Brasil, o mundo, ele usa, aqui no Brasil, então, a gente usa medicamento como se fosse bala. Antibiótico, antiviral, anti-infeccioso. E aí acontece um problema sério. Bactérias e vírus vão se tornando cada vez mais resistentes e fazem a mutação. Então, eu não tenho que sair tomando trocentos medicamentos. O brasileiro está consumindo azitromicina igual um doido. Essa porra deve estar sendo mais consumida do que cocaína. Olha que cocaína é um mercado que movimenta bilhões de dólares só no Brasil. Isso faz com que o organismo produza um tipo de vírus cada vez mais resistente. Eu também preciso da vacina na economia para proteger geração futura. Davi falou assim, hoje o laboratório não garante 70, 80, 90, concordo. Mas à medida que pesquisa e desenvolvimento aumentar, a próxima geração vai ter uma vacina Covid 99,9% eficaz. Então eu não tenho que me preocupar economicamente só agora. 70%. Quais são os efeitos colaterais? Vou vomitar? Vou ficar com febre? Vou mudar meu RNA, eu vou virar uma quimera. Quimera é um ser humano que tem o seu RNA modificado. As pessoas, se mudar o teu RNA para sempre, você vai virar um... De repente, se eu virasse, por exemplo, Brad Pitt, eu ia me amarrar. Mas, na medida que as pesquisas aumentam, as gerações futuras, ou seja, os meus netos vão ter imunização, estou com Covid 23, 24. E outra, última, juro, eu também preciso entender economicamente que a vacina evita a propagação de notícia falsa. Gente, aqui independente de viés qualquer um, falando de economia, teoria de conspiração e a teoria da desinformação no Brasil e no mundo, no ano de 2020, foi uma coisa muito louca. Foi uma coisa muito louca. Gente, eu tenho um cuidado danado. Eu coloco várias camadas de filtro quando eu leio alguma coisa, mesmo de fontes confiáveis. E eu começo assim, isso tem uma grande possibilidade de ser verdade. Mas até eu nunca divulgo nada na hora que eu recebo, nem às vezes no outro dia. O Sandro colocou aqui no nosso último papo que, e o que para mim era piada, e depois eu descobri que é sério, existem sérios indícios de que alguns seres humanos do sexo masculino que pegam Covid, um dos sintomas que ficam depois é que o pênis encolhe de 2 a 4 centímetros. Saiu isso, é verdade. Saiu. Isso, eu tratei como fake. Não é, Sandro, você tinha razão. Eu fui para fontes médicas. Eu fui para o pessoal da Fiocruz. Eu fui para o pessoal... Falou, não é todo mundo. É um percentual menor do que 8%. Mas eu não quero estar nesses 8%. Volta com vocês aí, galera. Gente, olha só.
aqui para arrematar o papo, né? Também, já que a gente pontuou o dia de hoje, na Veja saiu que o lead é coronavírus. Miguel Nicoleles pede lockdown imediato no país. Neurocientista faz apelo ao governo brasileiro e afirma que se a medida não for adotada logo, não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021. Rapaz, isso é polêmico. E aí depois, embaixo, tá na Veja Rio, agora, dessa semana, no Instagram. E embaixo vem uma maior galera comentando, gente. Mas assim, deu um surto na internet, aí o pessoal comentando direto. Aí, por exemplo, a Juliana fala, engraçado que no período eleitoral ninguém pediu lockdown, pelo contrário, podíamos ser mesários gratuitamente. Aí vem sem noção. Aí vem outro aqui, o Dorval, neurocientista formado em Taubaté. A Regina, lockdown Olha não o preconceito. foi... A Regina, lockdown não foi solução em país nenhum. Fecha tudo, prejudica a economia e quando abre, volta a contaminação do mesmo jeito. Atraso. Aí vem a Vanderleia, outro profeta do caos. E aí vai. Ou seja, gente, enfim, tá na Veja dessa semana, então tá lá, quem quiser vai lá, confere. Tem comentários, tudo quanto é que é lado, mas olha, a Veja foi não sei qual é a da Veja, mas foi infeliz aí na colocação e o pessoal ficou muito revoltado aí com essa matéria da Veja, tá lá. Isso aí também, independente de viés, é só olhar e ver que a quantidade absurda de pessoas criticando essa capa, né? No momento onde a gente podia estar mais apaziguando, a Veja está atacando, está tentando apagar fogo jogando gasolina, né? Então, é complicado. Aliás, a editoria da Veja está cada dia pior. Isso é opinião minha, não estou falando por ninguém, não, estou falando minha opinião, está cada dia pior. Bom, pessoal, vamos às considerações finais, o programa quente, 20 minutos já estourados, quase 22. Vamos às considerações finais, vamos lá. André, você aí que tá doido para comentar alguma coisa que eu sei aí, tá dando risadinha lá. Eu também vejo esse comentário muito doido aí, pessoal. O pessoal surta. A doença não afeta só o pulmão, não. Afeta também o psicológico e o muito surta. Demais, não, vou fechar dando a minha sugestão de livro, apesar de você não ter pedido. Eu pensei numa. Tá até o livro aqui na minha mão, mas vou passar para outra, já que tem matizes ideológicos aqui na nossa gravação. Revolução dos Bichos, de George Orwell, clássico. Clássico. De economia tem que ler esse livro. Que é como... de economia meu que não lê esse livro não forma. Você chega de baixo, você convence os outros e no final você se diferencia, né? E aí, para não dizer que tem matiz ideológica, foi a crítica de George Orwell ao sistema comunista da União Soviética, né? Então, os porcos, né, animal mais simbólico do que eles, para serem os líderes, depois eles ficam andando de duas patas e por aí vai. É um livro muito bacana, não é difícil, também não é muito grande, é um livro não é muito grande, e muito, muito interessante para se ler. Ler também a Metamorfose do Kafka, para você ficar mais oreta ainda. Então, dois de lambuja. Boa. O André, como sempre, gosta de uns clássicos. Muito bom que a gente sempre tem esse mix de livros atuais com clássicos, muito legal. Davi, bola tá contigo. Pô, legal. Queria agradecer ao Brum. Cara, Brum, é sempre legal ter você aqui, porque a gente tem a oportunidade de pegar um fato e raciocinar em cima dele. Acho muito legal e muito raro quando isso acontece, porque geralmente as pessoas pegam algo que é muito parecido com um fato, mas não é fato, e começam a brigar em cima dele. Então, você pegar um fato e raciocinar, pô, olha que privilégio estar aqui. Então, pô, muito legal. Cara, você sempre que quiser, o link tá aí, cara. É só entrar na sala. Preste atenção na cenografia do Davi, tá dramático, iluminação, sombra. Pôr do sol, com sombra, o negócio não ficou aí. Eu nem tô me vendo aqui, mas deve ser isso mesmo. O Davi tá parecendo ator daqueles filmes que ganham de vez em quando alguns festivais, Noruega. Ele tá parecendo um detetive particular. Está no escritório, nos fiordes lá, e tá querendo descobrir alguma coisa do Covid-19. Eu não ser mal educado, já que eu entrei, mas não sei. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. E, pô,
Eu não preciso falar muito, não. Já tá, tudo é muito bem dito por você. E pronto. Obrigado mais uma vez. Gratidão. Deixa eu fechar aqui. Como eu falei no começo dessa saga, isso foi uma saga, né? Começou no último dia do ano passado. E eu acho que terminamos falando de parte logística, falando de economia, falando de doença, falando de saúde, falando de política, toma, não toma, falando de matizes ideológicos. O papo com vocês... Por isso que eu me sinto muito à vontade aqui, por isso que eu não gosto de ser pautado, porque a coisa começa, né, economia com Covid, a gente terminou na educação. Verdade. Agora, que bom que eu tenho interlocutores à altura para a gente poder multicapilarizar, ou seja, ter capilares, pega um assunto, volta para outro. Eu só me sinto à vontade aqui nesse canal para fazer isso. Em outros lugares é mais formatadinho. Não, fala de educação, tem que falar de Covid. Essas coisas. Fora a edição, né? Fora que te editam. E tem uma coisa, já que a dica é livre para fechar, um livro clássico que é importante para a formação do ser social, do ser político, do ser econômico e do ser humano. A Riqueza das Nações, Adam Smith. Boa. Volume 1 e volume 2. Tá? Eles são pesadinhos. Cada volume tem 700 e poucas páginas. Mas é um livro para ser degustado. Não é um livro para ler como um livro de romance. Lê. Pare e pensa. Por que esse cara... De que fonte ele está bebendo para falar isso no começo do século XX? Por que ele fala que a única coisa que gera mais valia é o trabalho e não o capital? É para ler durante o ano e pensar sobre sociedade, política e economia. Mais uma vez, André, Davi e Sandro, muito obrigado pela oportunidade. A agenda começa agora a ficar apertada a partir da retomada de janeiro, mas sempre que possível, sempre que eu achar que vale a pena um papo franco, aberto, mas com conteúdo, eu vou estar por aqui. É sempre um grande prazer. Muito obrigado, galera. Tamo junto, Bruno, tamo junto, minha bancada. Eu queria agradecer aí você que está do outro lado da telinha até agora. Né? Se está até agora, por favor, não esqueça de deixar seu joinha, deixe um comentário, né? Para a gente poder aqui trocar mais ideias, inclusive. Se inscreva no canal. E agradecer também para quem está assistindo pela primeira vez aqui o programa. Nós propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E eu vou encerrar também aqui, né, dando uma dica de livro que chama-se A Guerra Proscrita, do Germano Seidel Vidal. Meu avô escreveu esse livro, inclusive foi da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Teve no sul da Itália, comandou lá acho que é batalhão que fala, não sei direito. Enfim, o André tocou no assunto aí de guerra, de Segunda Guerra e tal. Para quem gosta do assunto, é muito legal esse livro. Esse livro é pesado, porque traz dados, é um livro de sustentação. Ele era professor, inclusive, na Escola Superior de Guerra, na FGV. Então, não é um livro de leitura também muito, digamos assim, muito fácil. Você tem que gostar do tema e gostar digamos assim, de argumentação, né? Com sustentação. Não é um livro leve. Eu tenho que gostar de ler. Sim! Eu tenho que gostar de ler. Não, mas essa premissa eu já passei. Essa eu já passei. Essa aí eu já levo em conta que a pessoa gosta. Mas é um livro muito interessante que fala dos bastidores da Segunda Guerra Mundial, que você não encontra em qualquer livro por aí, não. Os bastidores de quem viveu lá, quem estava lá no sul da Itália, tá? Na tomada do Monte Castelo, se eu não me engano, eu acho que é Monte Castelo, não me lembro, mas eu acho que é um livro muito interessante. Gente, eu adoro falar isso, e agora principalmente nesse programa. Muito obrigado, um programaço. Valeu, André, valeu, Davi, valeu, Bruno. Um grande abraço, muito obrigado para você que é do lado da telinha também. A gente se vê de segunda a sexta-feira aqui no END. Valeu, pessoal. Um beijo e abraço.